Jesus aos 12 anos. Do livro Miriam, de Humberto Holden, no capítulo Lampejos do Além, adaptamos a narrativa do cego Eliúde sobre Jesus no Templo de Jerusalém. Nesse inesquecível dia, Miriam recebeu em seu lar o velho Eliúde e a sua netinha, que vieram para almoçar. Lucas também foi convidado para a frugal refeição em casa da mãe de Jesus, nessa referida ocasião. O cego contava na época quase 70 anos de idade. Se o Nazareno ainda vivesse nesse ano 59, teria na realidade 11 anos a menos do que o velho Felá da Judéia. Depois do leve repasto, Eliúde teve a feliz ideia de contar para os presentes, entre outras histórias, também o encontro que teve com Jesus no Templo de Jerusalém. A cegueira do último decênio, naquela situação presente, parecia haver-lhe chamado das penumbras do subconsciente para a luz meridiana do consciente, ocorrências há muito distantes, reminiscências da sua mocidade. E bastante nítidas e constantes surgiram à sua mente os acontecimentos vividos que aos olhos do espírito são como se ontem tivessem ocorridos. Lembra-te, Miriam, começou o cego ancião, voltando suas órbitas extintas exatamente na direção daquela distinta senhora, e erguendo bastante o rosto, como que à procura de luz, continuou com muito gosto. Lembra-te, querida amiga, daquela Páscoa em Jerusalém, quando Jesus ficou no templo, sem que tu e José, ou mais alguém, soubesseis onde ele estava? Se me lembro, querido amigo, foram dias de indizível angústia que carrego ainda comigo. Tinha o teu Jesus uns 12 anos. Eu estava com 23 de idade. Rabi Gamaliel, neto do grande Hilel, instruíra-me com propriedade no conhecimento da lei de Moisés. Eu era um assíduo frequentador do venerável templo de Iavé e, com sentimento de muito fervor, passava longas horas aos pés do mestre Gamaliel, acompanhado nessa atitude de alguns companheiros meus, porque dos lábios do mestre fluíam torrentes de sabedoria, certamente de origem divina, que a todos profundamente envolvia. Um dia, após as solenidades pascais, Gamaliel e outros rabis se encontravam, reunidos numa sala do templo, e naquele instante reflexionavam sobre a lei e os profetas. Eu e alguns adeptos valorosos tínhamos a permissão para assistir a esses senados religiosos. De súbito, entrou no recinto um menino de rara beleza, que pediu licença a Gamaliel, causando a todos muita estranheza, para ouvir as dissertações dos mestres ali presentes. Alguns rabis se opuseram de maneira muito veemente a essa pretensão descabida, porque não era praxe admitir que crianças de qualquer idade pudessem ficar ali e assistir às pregações dos rabis. Não fosse a sábia intervenção do querido mestre Gamaliel, é certo que naquela situação o menino Jesus teria que abandonar a sala de reunião. Gamaliel
não era só sabedoria, mas também tinha muita intuição. Permitiu ao pequeno intruso permanecer naquele lugar e até indicou um assento perto do seu para ele sentar. Depois desse ligeiro incidente, prosseguiu animada a discussão. Explicavam os nossos doutores aos que estavam naquela reunião o livro do profeta Isaías, honra e glória de nossa nação. Não concordavam as suas opiniões sobre um ponto em questão: o sentido do Ebed Yavé, de que falava o grande vidente. Diziam uns que era Israel, alvitravam outros frontalmente de que fosse o Messias vindouro. Ninguém parecia ter lembrança que naquele seleto ambiente se encontrava uma criança que seguia com vivo interesse o percurso da dissertação. Eu nunca vira esse menino e nada sabia até então sobre ele e sua família, mas havia em seu semblante algo de luminoso, de divino, a irradiar-se de maneira constante. Estive por longo tempo com os olhos fixos nesse varão e esqueci-me por completo do assunto versado no salão. A certa altura, quando a discussão atingira o máximo de calor, no qual cada um expressava o seu próprio juízo de valor, entre eles acabaram se formando dois partidos que se digladiavam em verdadeiro duelo intelectual sobre os aspectos de que discordavam relativos ao controvertido texto do grande profeta hebreu. Levantou-se o menino desconhecido e perante todos aconteceu que, com respeito e simplicidade, pediu permissão ao grande rabi para dizer algumas palavras às pessoas que estavam ali. Fez-se repentino silêncio. Todos os olhos nele se fixaram. O menino avançou resoluto, com passos firmes que o levaram para o meio daquele recinto. Espalmou sua delicada mão sobre o sagrado volume e começou a discorrer então. Ó Miriam, ó Lucas, que momento divino! Eliúde, tomado pela emoção, deixa que, de suas órbitas extintas, brotem as lágrimas do coração. Comunicou-se a todos os presentes a grande comoção do narrador, pois não é a palavra expressada que comove a alma, é o amor que é a própria alma. E a alma de Eliúde, entre mentes, era um mundo sacudido por terremotos veementes de alma para alma. É que esse fluido invisível transmite-se e empolga, e pode tornar possível fenômeno de arrebatamento, lançando a outras realidades o espírito em total envolvimento, desde a mais profunda das profundidades até a mais excelsa das excelsitudes. A palavra é propriamente apenas um frágil veículo dessa força que unicamente da alma humana é emanada e que muitas vezes, certamente, fala mais pelo silêncio do que pela voz tão somente. Por um longo momento, envoltos em doce vibração, todos ficaram em silêncio, enleados de tanta emoção. Por fim, prosseguiu Eliúde. Quando naquele inesquecível dia, aquele menino abriu os lábios, era como se o sol do meio-dia despontasse em plena meia-noite. Não me lembro neste instante
de nenhuma das gloriosas palavras que ele disse perante os circunstantes. Sei apenas que ante aos olhos de nossos espíritos imortais havia uma imensa epopeia de luzes e de fulgores, tais quais um faiscar de centelhas e lampejos de outra dimensão. Vi descortinarem-se diante de mim, em diáfana e constante profusão, horizontes de infinita amplitude, e este mundo que habitamos fugia como sombra longínqua, diferente de tudo o que imaginamos. De forma vaga, quase irreal, via o universo das coisas espirituais como a única realidade, a grande, a realíssima realidade. Ademais, o que aquele menino disse sobre as visões do profeta Isaías era o próprio reino de Deus, de que ele mais tarde falaria. Reino que está no mundo, mas que deste mundo parte não faz. Reino da verdade e da vida, morada da justiça e da paz, reino do amor e da graça, residência da luz eternal, reino da beatitude infinita, domicílio do Pai Celestial. Quando os rabis do templo se sentiram envolvidos totalmente nessa atmosfera divina, terminaram quase que imediatamente todas aquelas discussões, assim como caem os nevoeiros ante a incursão carinhosa do sol, com seus raios amigueiros a cada manhã de um novo dia. Aproveitando a oportunidade, aqueles homens religiosos, com respeito e sensibilidade, dirigiram à iluminada criança as melhores e mais sensatas questões que nunca haviam feito a ninguém em nenhuma de suas reuniões. Abandonaram a letra mortífera e abraçaram o espírito vivificante, e a criança, com encanto e maestria, respondia a todos naquele instante, eclipsando toda a sabedoria de todos os mestres de Israel, inclusive dos considerados maiores, Gamaliel, Shammai e Hillel. E dizia todas aquelas coisas com tamanha graça e beleza e espontânea naturalidade que parecia, com certeza, a realidade mais evidente na terra e no plano espiritual. Nem parecia reflexionar. As palavras brotavam de forma tal de seus lábios encarnados como a água pura que emana das profundezas da Mãe Terra para matar a sede humana. Desse dia em diante, disse Eliúde com a voz terna, e dando às suas palavras uma inflexão solene e interna, deixou esse pequeno orbe de existir para mim. Era como se esse planeta tivesse chegado ao fim. E quem viu o paraíso que eu vi, por meio das palavras da criança, passa a viver para esse mundo com mais dedicação e confiança, e só tolera essa vida presente como uma jornada que se faz para esse universo de luz e vida, de fraternidade, de amor e de paz. Lembro-me também, Miriam, quando tu e teu esposo amado assomaram à entrada do templo e chamaram pelo Filho adorado, porque havia 3 dias que andáveis à sua procura, cheios de receio e aflição. Filho, lhe disseste naquela altura: por que fizeste isto? Eis que teu pai e eu, preocupados, te procurávamos aflitos por todos os lados. E ele, sereno e calmo, como sempre respondeu:
Por que me procuráveis? Então não sabíeis que eu devia estar nas coisas de meu pai? Eu, disse Miriam, naquela situação, não atinei com o sentido profundo destas palavras ditas na ocasião pelo meu querido filho Jesus. E também, quem as poderia entender? Exclamou o respeitável Eliúde. Como poder compreender que um menino de 12 anos deva ser mais da humanidade do que de sua família? Mais redentor que filho de verdade? Ser menos dos seus pais terrenos e mais do Pai Celestial? Mais vítima de expiação que objeto de carinho maternal? Aqueles 3 dias, suspirou Miriam, foram dias de angústia inenarrável. Sabíamos que o nosso Jesus era filho obediente e afável, mas ignorávamos por que razões nulo teria Deus tirado. Não éramos dignos dele, do dileto Messias enviado? Não lhe compreendíamos a sua grande missão? E não estaria a sua vida em perigo e sofrendo perseguição? Não teria o sucessor de Herodes, naquele instante, infelizmente, descoberto a nossa fuga para o Egito e identificado o suposto pretendente ao rico trono da Judéia? Eu, disse o cego ancião, sem atentar a essas perguntas feitas por Miriam na ocasião. Quase que te quis mal a partir daquele dia. Filho assim não era certamente para uma única família, era para o mundo todo. Só ele podia, com toda a razão, libertar o nosso povo da vergonhosa escravidão. Só ele podia restabelecer, com o seu poder de atuação, o esplendor do reino de Israel, de nosso pai Davi, do grande Salomão. Assim pensava eu nesse tempo. E tu o levaste contigo, e ele desapareceu dos meus olhos, e até hoje trago comigo essas lembranças imperecíveis. E só mais tarde pude compreender a missão que o divino Messias viera aqui na terra desenvolver. Viera romper as algemas do pecado, libertando-nos de toda escravidão, dos sentimentos inferiores que levam o homem à perdição. Acabei tendo a certeza de que o seu reino de amor não era deste mundo e que o reino de nosso Senhor estava dentro de nós mesmos. Após a narrativa emocionada, Eliúde partiu com sua netinha, despedindo-se da mãe amada, do meigo nazareno Jesus. Pairava no ar tanta paz e harmonia, era como se a terra, naquele dia, estivesse envolta em plena luz.